Olá, queridos, estamos iniciando mais um estudo bíblico e o nosso tema de hoje é os 7 selos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse 5, versículo 1. Só que antes, vamos orar. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, nós te pedimos humildemente, ó Pai, que o Espírito Santo venha ser o nosso mensageiro, nosso professor, e que Ele, ó Pai, possa trabalhar em nossas vidas e em nossos corações. Abençoe cada estudante da Tua Palavra, no doce nome de Jesus. Amém. A primeira pergunta é a seguinte: que visão nos mostra quem é capaz de desvendar o futuro da humanidade? Está lá, como falei, em Apocalipse 5, versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado, com 7 selos. Então, irmãos, segundo a Bíblia, segundo a revelação do Apocalipse, o livro que tem esse poder de nos revelar o futuro é os 7 selos. É esse livro que contém os 7 selos. É o livro selado. Vamos para mais uma pergunta. A segunda pergunta é a seguinte: o que significa o primeiro selo? Apocalipse 6, versículo 1 e 2. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, queridos, esse primeiro selo, ele representa a igreja de Éfeso. E essa igreja foi a igreja dos apóstolos, uma igreja que estava com a doutrina pura, que evangelizou da maneira como Cristo ensinou. E essa igreja, ela foi a igreja do primeiro século, foi a igreja do século I. Então, a igreja de Éfeso é a igreja do primeiro selo. A segunda pergunta é a seguinte: o que significa o segundo selo? Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. É interessante que o primeiro selo, como eu falei, representa a igreja de Éfeso, a igreja que tinha a doutrina pura, uma igreja que estava focada no evangelismo, uma igreja que viveu para servir. Já a igreja do segundo período, do segundo selo, que é a igreja de Esmirna, é uma igreja que sofre perseguição, é uma igreja onde que as pessoas são perseguidas, são presas, são levadas às arenas do Coliseu Romano e morrem. Muitas pessoas morreram porque não renunciaram à sua fé. Então, a primeira igreja, ela vai do ano 31 até o ano 100. Já a segunda igreja, que é o segundo selo, vai do ano 100 ao ano 313. Então, durante esse período, a igreja viveu um tempo de angústia, um tempo de perseguição. As pessoas eram jogadas nas arenas do Coliseu Romano, mas essas pessoas foram fiéis a Deus até a morte. Preferiram seguir a doutrina santa, a doutrina pura, e não renegaram a sua fé, e foram fiéis até o fim. A quarta pergunta é a seguinte: o que significa o terceiro selo? Apocalipse 6, versículos 5 e 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. O interessante, irmãos, que foi justamente nesse período, que o terceiro selo representa a igreja de Pérgamos, foi justamente nesse período onde foi danificado o azeite e o vinho, porque a doutrina de Deus, da palavra de Deus, a doutrina da igreja santa começou a entrar na doutrina, nas heresias. Essa foi a igreja que começou a apostasia. Essa foi uma igreja que, olha só que interessante, o cavalo do primeiro selo é branco,
né, representa a pureza da igreja. O cavalo da segunda igreja é vermelho, representa uma igreja de mártires, uma igreja que derramou sangue, mas permaneceu fiel. Já o terceiro selo aqui, que é representa o terceiro cavaleiro aqui, ele já é uma cor negra, que representa o que? As trevas. Biblicamente falando, na profecias aqui, a cor negra representa as trevas. Então a igreja começou a sair da igreja da doutrina pura, uma igreja que caminhou para as trevas, porque heresias começaram a chegar na igreja. E isso é um grande risco, isso é um grande problema, porque a Bíblia nos ensina que a palavra de Deus, ela nunca pode ser alterada, ela nunca pode ser mudada. E o que aconteceu no período de Pérgamos foi justamente isso. Começou a entrar idolatria, o paganismo, o espiritismo, tudo isso começou a entrar na igreja cristã a partir do ano 313 e se estendeu até 538, para você ter noção. Uma igreja que iniciou pura, mas que chegou até o terceiro cavaleiro aqui e chegou na cor escura, nas trevas espirituais, né? Esse foi o que aconteceu com a igreja de Pérgamos. Vamos para mais uma pergunta. O que significa o quarto selo? Apocalipse 6, versículos 7 e 8. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dado autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então, se no terceiro cavaleiro, né, no terceiro selo, no caso, como ele abre e aparece a igreja que estava caminhando para as trevas, já o quarto cavaleiro representa o tempo período da morte. O que significa isso? Significa que a igreja foi completamente a doutrina foi completamente alterada. A doutrina que era pura, a doutrina que era sã, morreu nesse período da igreja de Tiatira. E esse foi o período onde a igreja mais sofreu as heresias, os ensinamentos errados, onde as pessoas perderam o direito de estudar a palavra de Deus. Esse foi um tempo que foi durante a Idade Média. Então, tudo que aconteceu na história da humanidade, Deus já tinha revelado para o apóstolo João, através da revelação do Apocalipse. Então, todo esse segmento de uma igreja que começa pura, de uma igreja que é materializada, de uma igreja que começa a caminhar para as trevas, quando chega nessa igreja de Tiatira, a igreja estava morta espiritualmente, você entende? Uma igreja morta espiritualmente, uma igreja morta sem, como é que eu vou falar assim, sem a espiritualidade correta, uma igreja que pereceu na doutrina, ela caiu, ela entrou na apostasia, na verdade. Ela se apostatou da fé, ela se apostatou dos princípios da lei de Deus. Vamos para mais uma pergunta. Diz assim: quando se abriu o quinto selo, o que o apóstolo viu debaixo do altar? Apocalipse 6, 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Aqui, irmão, representa esse evento representa o seguinte: vocês lembram quando Caim matou Abel? E quando Deus conversou com Caim, Deus disse: olha, Caim, o sangue do teu irmão clama por justiça. Acho que você nunca viu um sangue clamar. Isso aqui é expressão idiomática. Deus estava dizendo o seguinte: olha, as pessoas que morreram, que não negaram a fé em Cristo, essas pessoas, Deus lembra delas, mas porém outras pessoas precisavam ser alcançadas pelo Evangelho através da palavra de Deus, e isso iria decorrer tempo. Então é como se Deus estivesse prometendo a si mesmo que ele não tinha esquecido daqueles que foram martirizados, que morreram pelo Evangelho, mas que outras pessoas precisavam ser alcançadas com o decorrer do passado tempo. É simplesmente isso, né? Um Deus que olhou para aqueles que foram martirizados e não esqueceu deles, mas um Deus que olhou para o futuro, enxergou enxergou você. Um Deus que não desistiu de mim e de você. Vamos para mais uma pergunta.
Que fenômeno natural são descritos na abertura do sexto selo? Preste atenção que isso é muito interessante. Apocalipse 6, versículo 12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. Bem interessante. Olha só, o grande terremoto que aconteceu em Lisboa, esse terremoto aconteceu em 1º de novembro de 1755. O escurecimento do sol ocorreu no dia 19 de maio de 1780 e a luz se tornou como sangue na noite do mesmo dia. A chuva de estrelas deu-se em 13 de novembro de 1833, entendendo que o tempo do fim iniciou com a cruz. Após 1798, esse tempo chega à sua fase final. Os 4 episódios astronômicos mencionados são significativos. O que acontece aqui? Todos os sinais, né, do terremoto aconteceu. O sol se tornou como saco de crina, se escureceu. A luz se tornou como sangue. A queda das estrelas. Enfim, tudo isso já aconteceu. Então, tudo que Deus revelou através do Apocalipse, da sua palavra, se cumpriu. E o povo de Deus precisa estar atento para esses sinais. Vocês entendem? Então, tudo isso já aconteceu. E nós estamos caminhando, sim, para a breve volta do Senhor Jesus. 8ª pergunta. Por que razão os ímpios rogarão desesperadamente as rochas e as montanhas para que caiam sobre eles? Apocalipse 6, versículo 16, 17. E disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Por que isso? Porque essas pessoas vão correr, vão desejar a morte, porque essas pessoas, elas rejeitaram a salvação, elas fugiram de Deus, renegaram o sacrifício de Cristo. E quando Jesus Cristo vier, elas vão desejar a morte. Elas rejeitaram a vida e escolheram a morte. Infelizmente, essa é a verdade que a Bíblia está nos ensinando, está nos mostrando. 9ª pergunta. O que farão os anjos em relação aos fiéis servos de Deus? O que os anjos vão fazer? Apocalipse 7, versículo 2 e o 3. Vi outro anjo que subia do nascer do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Eu sempre pergunto, se todos os eventos já aconteceram, que a Bíblia nos ensina que seriam sinais da volta de Cristo, por que ele não voltou simplesmente por isso? Porque Deus está tentando levar a mensagem do Evangelho para aqueles que ainda não conhecem. Então hoje diz aqui que não danifiqueis nem o quê? Nem a terra, nem o mar, nem a fonte das águas. Por quê? Porque é necessário que primeiro seja selado o servo de Deus, você. Jesus não voltou porque ele deseja alcançar você através do Evangelho. Foi por isso que Jesus não voltou ainda, porque ele está trabalhando para que essa luz, para que essa mensagem chegue a todos. Mas o tempo irá passar e muitos irão aceitar, outros irão recusar. Simplesmente isso que vai acontecer. Então existe um selo e Deus está trabalhando para colocar o selo dele no seu coração e na sua mente. E que selo é esse? Daqui a pouco você vai aprender. O que aconteceu ao se abrir o 7º selo? Apocalipse 8, versículo 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então, o que significa esse silêncio no céu em termos de meia hora? Significa que durante uma semana Jesus Cristo sairá do céu e vai viajar por todo o universo até chegar na terra. Então isso significa, quando
o sétimo selo foi aberto e que se achou vazio o céu, é que Jesus voltou para essa terra e todos os habitantes do mundo celestial veio com ele para a terra. Mais uma pergunta: que promessa Deus oferece ao seu povo entre o sexto e o sétimo selo? Apocalipse 7, versículos 16 e 17. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, irmãos, não importa o sofrimento que você está passando, que você passe nessa terra, Deus nos promete um mundo melhor e você será recompensado. A tua fidelidade será recompensada. E se você acredita e se você deseja caminhar com Cristo nesse mundo, porque Ele te ama e Ele te deseja ao teu lado e você quer estar com Cristo, eu convido você a orar comigo. Santo e eterno Pai, ó Deus, nos ajude para que a tua palavra nos alcance e que ela nos transforme e que ela faça com que a gente possa caminhar de acordo com a tua santa e boa vontade. Entregue em tuas mãos, ó Pai, cada estudante da tua palavra, no doce nome de Jesus. Amém. Um dia tudo será alegria, não haverá mais tristeza, incerteza, medo e dor. O dia do Senhor.